Bem-vindo à palestra sobre como aprender uma nova linguagem de programação e outras coisas. Existem várias maneiras de realmente aprender uma linguagem nova ou ou uma variedade de outras coisas, como frameworks, bibliotecas, ahn, trabalhar com novos tipos de conceitos. Em part- Essa lista não é necessariamente uma ordenada por prioridade, somente uma lista de recomendações para poder para aprender. Começamos pela sintaxe, que é uma parte bastante importante de uma linguagem, pois quando aprende a sintaxe de uma linguagem, já se torna possível escrever alguns programas com ela. Programas simples, neste caso. Uma forma importante de realmente aprender a sintaxe seria criando modelando a sintaxe, uma matriz uma matriz para que seja capaz de representar as várias maneiras de escrever o código. Numa linguagem como Lisp, onde que tudo é uma lista, já é uma linguagem bastante simples e fácil de aprender, só que seus conceitos são distintos de outras linguagens, pois é uma linguagem funcional. O paradigma funcional é um tipo que principalmente não há mutabilidade. Todos os programas são mutáveis, só podem ser alterados através de funções que redeclaram os dados. Então, há um forte uso de recursividade para executar as tarefas. Ahn, tem, também há o paradigma imperativo, que é bastante popular nas linguagens, pois é um paradigma fácil de trabalhar, pois a qualquer momento é possível alterar o valor de variáveis, de matrizes, vetores, como se não tivesse sem restrição alguma. Entretanto, algumas linguagens tendem a restringir esta capacidade. Seus, Tem seus conceitos. A linguagem Haskell, por exemplo, é uma linguagem que força o programador a utilizar o paradigma funcional, eliminando a mutabilidade e garantindo ah, uma boa organização do código e, e controle do que está ocorrendo. Entretanto, ah, dentro dessa ideia dos conceitos, aprender a sintaxe não necessariamente significa o que se entende a linguagem, apenas se é possível escrever código com ela. Ah, o que para avançar para o, obter o máximo de uma linguagem, há vários meios possíveis, como por exemplo, a leitura da documentação, que é um dos principais aliados do desenvolvedor, pois ensina muito sobre linguagem de uma forma bastante técnica. E também entra na questão de implementações, de detalhes de implementação ou exemplos de código da biblioteca padrão ou da sintaxe. Os livros, pelo outro lado, são uma outra forma de aprender a programar, explicando vários conceitos de uma forma muito mais didática do que a documentação poderia fazer.
Em algumas linguagens ou frameworks, possuem livros escritos pelos autores da linguagem ou pessoas de importância na comunidade, que tendem a ser bem profundos e ah, tendem a mostrar muito mais informação do que a documentação em alguns pontos. Ahn, Também existem os chamados screencasts, são gravações da tela acompanhadas de vídeo, voz ou apenas vídeo e áudio, e que são feitas para mostrar alguns conceitos de programação, de computação, e em certos casos tendem a também substituir a documentação, suplantar a documentação em alguns casos, pois a documentação básica acaba sendo inferior. A documentação acaba sendo inferior aos screencasts e leva a um ciclo de substituir em- um ciclo de substituição da documentação pelo screencast. Ah, Também é importante observar que, mesmo que a documentação que existam livros e a documentação ou screencasts, sempre existem pontos cegos na documentação que exemplos de código flutuando na internet podem responder a dúvidas, podem ser utilizados para responder algumas dúvidas. Também existem alguns sites que são especializados em mostrar exemplos de códigos, como o Rosetta Code, e é um site que foca principalmente em implementar muitos algoritmos em dezenas de linguagens, o que os tornam pontos de referência para implementações, para mostrar exemplos de implementações ou de algoritmos. Em certos também existem sites como o LearnX em Y-Minutes, que traduzindo para o português é Aprenda X em Y minutos, que é um site que mostra exemplos de código básicos para mostrar a sintaxe de linguagens em ação, de linguagens ou frameworks, ou dar alguns exemplos básicos de vários aspectos de programação. Agora, o ponto mais importante que nunca pode se esquecer é que sempre deve se desenvolver projetos, pois é sempre a melhor forma para realmente aplicar o conhecimento acumulado quando aprendendo uma linguagem, pois nada adianta alguém ler, ler toda a documentação e escrever uma linha de código, se pois virá esquecer todo esse conhecimento agregado se nunca tiver alguma utilidade. E, por último, o ponto mais importante é a leitura do código-fonte de projetos estabelecidos, pois eles sempre são muito bons para aprender a compreender como realmente utilizar a linguagem num ambiente, numa situação real. Uma situação importante ao invés de criar programas brinquedos. Eles é um meio muito bom de ganhar perspectiva sobre programar. E também um jeito muito fácil de localizar esses projetos é utilizando as Awesome Lists que são que é uma lista de listas que compilam links para projetos, programas, livros, compila de tudo. São mantidos pelo autor Sindre Survos. Os links desses projetos mencionados anteriormente estão a seguir. Muito obrigado.